O nosso tema hoje é confiar em Deus e servir com alegria e com amor. E eu quero falar para você agora que Deus está procurando por um intercessor, por alguém que sirva em 2025. Sabia disso? O Senhor está procurando. Quer ver? Abre a sua Bíblia. Você quer ver? Abre a sua Bíblia em Ezequiel 22, 30. Vai aparecer para vocês aí, Ezequiel 22, 30. Olha só. Olha que mensagem poderosa, mas uma mensagem também assim, digamos assim, um enigma. Ela é enigmática. Olha só o que é que fala essa mensagem. Ezequiel 22, 30. Olha, professor Crisólito. Olha só. E busquei dentre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor da terra, para que eu não a destruísse. E olha o final. Mas a ninguém achei, mas a ninguém eu encontrei. Olha que verso, não é? Enigmático. O que é isso? Busquei por um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim. Que coisa! A favor da terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém eu achei. Ezequiel está falando isso, inspirado por Deus. O Senhor está usando Ezequiel para falar isso. E aí vamos entender o seguinte. Esse verso, do verso 30, do capítulo 22 de Ezequiel, apresenta uma cena bem profunda. Uma cena, não é? Para refletir. Deus olhando para o seu povo naquela época, na época de Ezequiel, e Deus estava buscando alguém disposto para ser usado por Deus. Deus estava procurando alguém para usar. E alguém para se colocar, viu, professor Crisólito? Na brecha espiritual, na crise que Israel estava passando. Que levantasse um muro e se colocasse na brecha, é porque tinha um rombo muito grande, um buraco enorme, os muros tinham caído e Israel estava totalmente submergido, afundado. Estava lá embaixo, de quê? Numa crise espiritual. E o chamado lá naquela época, para encontrar alguém que ocupasse, que tampasse a brecha, ele se aplica a nós também hoje. O desafio é para nós. Esse chamado, ele transcende da época de Ezequiel e chega até nós hoje. O Senhor está chamando também alguém para vir hoje e se colocar na brecha, levantar os muros. Deus está chamando alguém para levantar os muros que caíram, os muros espirituais. Por que eles caíram? Eles ruíram, eles foram implodidos. E tem um rombo muito grande na muralha espiritual do povo de Deus. Olha que coisa. Sobre isso, Ellen White fala o seguinte, olha. Olha o que Ellen White fala. Deus está no livro O Caminho a Cristo, página 44. Olha o que ela fala. Ellen White é uma escritora americana. Nós a consideramos uma profetisa. Ela foi usada por Deus. É a maior escritora americana que existe. Norte-americana. Ela fala o seguinte. Deus não aceita um serviço dividido. Ele não aceita uma entrega dividida. Ele não aceita alguém que ande com Deus, mas esteja dividido. Ele exige, olha o que é que Deus exige, o que é que ela fala? Ele exige o coração, ele exige a mente, ele exige a alma e ele exige a força. Em outras palavras, Deus quer você como? Por total, por inteiro, plenamente. A entrega deve ser total e plena, corpo, mente e espírito. E hoje
eu quero convidar você a ser esse sacerdote, a ser esse líder, a ser esse missionário, para levantar os muros e para ocupar a brecha na muralha espiritual que ruiu, que cedeu. Agora eu quero saber o seguinte: qual é o perfil daquele líder que Deus está chamando, daquele líder que Deus está chamando para se colocar na brecha? É necessário possuir algumas características. Vamos lá? Está nos acompanhando? Olha só, nós estamos agora com 1.800 aparelhos conectados. Compartilhe o nosso link. E você que está pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Feliz sábado. Que alegria ter você, meu irmão, minha irmã, conosco no primeiro culto do pôr do sol de 2025. Você está entrando o primeiro sábado com Deus no culto do pôr do sol. Vamos lá. Qual é o perfil do líder que Deus busca hoje, agora, para levantar os muros e para se colocar na brecha espiritual, no rombo, no buraco espiritual das muralhas do povo de Deus? Qual é o perfil? Sobre isso, Ellen White destaca o seguinte, ó. Ellen White coloca o seguinte: ela enfatiza que deve possuir algumas características. Deus procura líderes com coração, anota aí, íntegros, coração íntegro e comprometidos com a verdade. E a verdade é a palavra de Deus. Ela não passa, ela nunca passará. Ela é lâmpada para os nossos pés e ela é luz para o nosso caminho. E Ellen White fala, Deus quer, está no livro Educação, página 57, você pode pesquisar depois. Deus quer homens de princípios inabaláveis. Olha lá. Deus quer homens de princípios inabaláveis, que não sejam comprados ou vendidos, que sejam fiéis ao dever, como a bússola o é ao polo. Homens fiéis, homens íntegros. A bússola não falha, ela não nega, ela não mente, ela não se afasta dali, do horizonte da sua marcação. E Deus quer homens assim, quer mulheres assim, em 2025. E eu pergunto, você aceita esse chamado de Deus? Então a primeira característica desse líder espiritual que Deus quer para ocupar a brecha espiritual hoje é integridade espiritual. Primeira característica. Segunda característica, espírito de intercessão. O que é isso? Espírito de intercessão. Um líder, olha lá, anota aí. Primeira característica, vai anotando, para você seguir e perseguir isso em 2025. Primeira característica, anotou aí? Desse líder que vai ocupar a brecha. Estou acompanhando aqui o pessoal. Anote aí, primeira característica desse líder, integridade espiritual. Segunda característica, espírito de intercessão. O que é isso? Espírito de intercessão. Olha só, olha lá. É um líder que se coloca na brecha de alguém. É ele que intercede pelo povo, pela nação, por alguém doente, alguém necessitado, alguém que ajuda. Deus precisa de você, desse líder intercessor. E Lédina, aqui no culto do pôr do sol, nós temos hoje mais de 1000 intercessores. Homens e mulheres íntegros, fiéis, homens de oração, que clamam de madrugada 2 horas, 3 horas, 5 horas, 6, meio-dia, 9 horas, 16 horas, 19 horas, 22 horas. Num período de 24 horas, nós temos um exército de intercessores orando pelo seu pedido de oração. Eles anotam no celular, eles anotam numa cadernetinha, eles anotam num papel.
e escolhem um horário no dia para colocar o seu nome perante o altar do Senhor. Estou vendo aqui, e você quer ser um intercessor? Deus está chamando homens, líderes íntegros, que tenham um espírito de intercessão. E sabe quando eu falo intercessão? Eu me lembro de alguém que intercedia, que orava, que clamava 3 vezes ao dia. Pela manhã, meio-dia e à tarde. Quem era? Você se lembra? Daniel e Moisés, eles dois eram homens de oração. Moisés disse, sabe o que Moisés falou? Em Êxodo 32, se perdoares o pecado deles, se não, risca-me do teu livro. Moisés clamou, Senhor, perdoa os pecados deles, Senhor, se não, risca o meu nome do teu livro. Olha só, que coragem, que determinação, que fé, e eu diria que amor, mas eu diria também que audácia, uma audácia espiritual. Ellen White fala, sabe o quê? A oração é o elo entre o homem impotente, olha só, e a força infinita de Deus. Gostou? Anota aí, vou repetir. Está no livro O Caminho a Cristo, página 93. Olha lá. A oração é o elo entre o homem impotente, o homem fraco, que não tem nada, não consegue nada, e a força infinita de Deus. E tem aquele pensamento que fala assim, quando eu olho para mim, eu não vejo como me salvar. Quando eu olho para Cristo, eu não vejo como me perder. A oração é isso. Por quê? Porque Cristo morreu por mim. Ele perdoou todos os meus pecados. O seu sacrifício expiatório foi pelos meus pecados. E eu preciso dizer apenas, Senhor, eu te aceito como meu Senhor, como meu Salvador. Me transforma com o teu poder. Então, no livro Caminho a Cristo, Ellen White fala, a oração é o elo entre o homem impotente e a força infinita de Deus. Então, Deus quer hoje líderes. Primeira característica que eu falei, você anotou aí? Integridade espirituais. Homens e mulheres íntegros. Segunda característica, espírito de intercessão. Homens e mulheres que intercedem, que clamam, que oram, que se colocam de joelhos para clamar, para interceder. Terceiro, líderes que tenham coragem para confrontar o pecado. Deus deseja líderes que tenham coragem para falar contra a injustiça e chamar o povo ao arrependimento. Conclamar a igreja. O Senhor precisa nos transformar. Nós precisamos do poder do Espírito Santo hoje, agora, para nos transformar com um poder poderoso. Sobre isso, Ellen White fala no livro Profetas e Reis, página 141. O maior perigo para a igreja hoje, olha só, anota aí. Profetas e Reis, página 141. Depois você pesquisa. O maior perigo para a igreja hoje não são os inimigos externos, não é o mundo. Eu estava lendo essa semana, viu, Carl, Ledna? Olha que coisa interessante. Alguém falando assim, procurei o mundo e não encontrei o mundo. Sabe por quê? Porque o mundo estava dentro da igreja. Procurei a igreja, não encontrei a igreja, porque a igreja estava no mundo. Então você vê, Ellen White fala, eu vou repetir, procurei o mundo lá fora e não vi o mundo, porque o mundo estava dentro da igreja. Procurei a igreja, dentro da igreja não encontrei a igreja, porque a igreja estava no mundo lá fora. Sobre isso Ellen White fala, o maior perigo para a igreja hoje não são os inimigos externos, mas os líderes que toleram o pecado dentro da igreja, que passam a mão, que fazem de conta que não estão vendo. Meu irmão,
Na igreja onde tem pecado encoberto, pecado acariciado, pecado escondido, o Espírito Santo não age, não atua. Em uma casa onde Satanás habita com os seus anjos, nós precisamos tirar o diabo, tirar o demônio, expulsar os anjos maus, para que o poder de Deus habite total e plenamente em nossa vida. Muito bem? E por último, homens dedicados à obra de Deus, dedicados a servir. O verdadeiro líder vive para servir. Como Jesus disse, quem quiser ser o maior entre vós, será vosso servo. E sobre isso, Ellen White fala no livro Atos dos Apóstolos, a verdadeira grandeza é alcançada pela consagração à causa de Cristo. Está em Atos dos Apóstolos, página 503. Eu vou repetir. A verdadeira grandeza é alcançada pela consagração à causa de Deus. Quanto mais eu me consagro à causa de Deus, quanto mais eu me dedico, quanto mais eu me entrego, quanto mais eu permito que o Espírito Santo me use, me toque, me transforme, me conceda os dons espirituais, tanto mais a minha consagração avança e eu sou usado poderosamente pelo poder de Deus. Finalizando, vamos lá. Quero dizer para você. Você quer ocupar a brecha na sua igreja? Você quer ocupar a brecha na vida de alguém? Você quer levantar os muros? E Ellen White nos desafia. Todo cristão deve ser uma luz no mundo. Quanto maior a escuridão, mais brilhante deve ser a luz. O Desejado de Todas as Nações, página 195. Esse livro é dela, está lá. Vou repetir. Todo cristão deve ser uma luz no mundo. Seja luz em 2025. Quanto maior a escuridão, mais brilhante deve ser essa luz. Que maravilha, hein? E eu desafio você, seja luz em 2025. Ocupe a brecha, restaure os muros, seja um instrumento de transformação onde você estiver, meu irmão, não é, Lédina? Em casa, na família, no vizinho, na quadra, no condomínio, na faculdade, na escola, onde você estiver, seja um missionário engajado, um missionário comprometido, um missionário que dedica a sua vida para a obra do Senhor. E eu quero fazer uma pergunta para você. Você aceita ocupar essa brecha e ser Cristo na vida de muitas pessoas? Diga sim. Eu aceito. Coloque aqui. Eu aceito ser usado por Deus, ser luz, ser poder, ser bênção, transbordar na vida de muitas pessoas, sendo usadas por Deus. Todos aqueles que Deus vai colocar no meu caminho. Diga, eu aceito. Eu quero ver aqui. Eu quero ver. E nós vamos orar agora. Coloque aqui. Eu aceito ser essa luz, eu aceito ocupar essa brecha, eu aceito levantar os muros. Agora, você aceita, meu irmão? Então eu vou colocar a sua vida perante o altar do Senhor agora. Ore comigo. Pai amado, grandioso Deus, toma agora, Senhor, em tuas mãos cada servo, cada serva que está fazendo um propósito agora em se colocar em tuas mãos para ser luz, para ocupar a brecha na igreja, na vida de alguém e ser usado poderosamente por ti, Senhor, para ser bênção, para transbordar em tuas mãos na vida de muitas pessoas. Eu coloco cada um agora perante o teu trono, Senhor. Toma-o em tuas mãos, encha-os com teu poder, Senhor, e opere a obra mais maravilhosa. Vá transformando, vá usando, vá moldando nessa jornada que começamos hoje, com esse culto, primeiro culto do pôr do sol de 2025. Nessa viagem rumo à eternidade, eu clamo a ti, em nome de Jesus, amém, amém.